Bom dia, sétimo ano. Como vocês estão? Vocês estão bem? Quanto tempo que eu não apareço aqui, não é? Hoje estou. E vocês viram que legal o nome dessa aula? Olha, o rádio é o cara. Rádio é o cara, hein? Qual que é o tema da aula de hoje? Na tela. O tema da aula, gente, é rádio e informação. Sétimo ano, a habilidade que nós vamos acionar será fazer uso consciente e reflexivo da norma padrão em situações de fala e escrita em textos de diferentes gêneros, levando em consideração o contexto, situação de produção e as características do gênero. Bom, eu sou a professora Mônica, sou a moderadora de vocês, sempre quando eu apareço. A professora de vocês é a belíssima Andréia Paulon. Ai, Como muito obrigada, está, belíssima. professora? Bom dia, tudo bom? A pequena sereia. Bom dia, sétimo. Bom dia, professores e alunos. Eu vou fazer igual a Dani. Vou começar com um beijo hoje para o Atos de São Bernardo do Campo. Um beijo, Atos. Vamos lá. Objetivos da aula: explorar textos expositivos e reconhecer a dinamicidade da língua. Ai, que Nossa, palavra professora, bonita. e aí? Difícil essa palavra, né? Dinamicidade. Por que a língua é dinâmica, né? Porque Uhum. ela vai mudando, né? Ela vai alterando, ela vai trazendo termos de fora para nós. As palavras, às vezes, vão caindo em desuso, a gente vai utilizando outras palavras. Por isso será desse título tão capcioso? Sim, Rádio tem é a o ver, cara. hein? Tem a É. ver com rádio. Vamos lá. Vocês têm agora uma primeira imagem, nós vamos começar com essa primeira imagem aí, olha só. O que são e para que servem os objetos a seguir? São dois. Primeiro, ó, a letra A aí, vocês vão responder a letra A. Conseguiram? Deram um print aí na tela. O que é esse objeto e para que serve? O próximo slide, pode colocar o próximo. E esse daí? Ó, tem mais de um aí. Para que servem esses objetos? Eles já estão respondendo o que são estes objetos. Já Agora estão? eles têm que falar para que servem. Tá, então, ó, 2 minutinhos. Tem a letra A e a letra B, ok? Coloquem letra A a resposta e a letra B a resposta. Até daqui a Mas pouco. tem que dizer para que serve. Sim. E aí, Mônica? Ai, meu Deus, olha, e aí que estamos aqui empolgadíssimos, porque apareceu uma imagem, ali tá todo mundo aqui, ó, tá todo mundo no estúdio aqui. E aí, quem já fez curso de datilografia? E eles estão aqui, várias pessoas, oitocentistas não, oitentistas, noventistas, porque a gente tinha isso. E eu tô procurando aqui, caçando. Por que a gente falou disso? Porque eu caçando aqui, Andréia, ninguém falou a palavra datilografia. A Maria Eduarda, ela fala assim, é uma máquina digitadora. Que Isso tem bonitinha. tudo a ver com o papo, porque a gente vai Uhum. falar de coisas de antigamente, não é? Uhum. E assim, olha só que legal. Já posso falar? Pode A Lívia falar. de Oliveira falou assim, a máquina de escrever era tipo um computador de antigamente. E é realmente essa relação que a gente está fazendo aqui. Quem aí, professor, que está no chat, coloca aqui pra gente. Vocês fizeram curso de datilografia? Vocês lembram como era? Galera do sétimo ano, a gente tinha que ter os olhos vendados e escrever o texto que estava sendo ditado, não era Uhum. sem errar. Sem olhar o teclado. Sem olhar o teclado daquela máquina. Então, aquilo ali que vocês viram é uma máquina de escrever. E tem vários alunos que colocaram computador. Veja E a só gente tinha que decorar, né? Eu lembro de uma linha, Uhum. que era A, S, D, F, G. Sim. Cedilha, L, K, J, H. Você decorou A, até S, hoje? D, F, G, cedilha, L, K. Que legal! Sim, era sempre assim. Que legal! Viram Ai. como era difícil, né? Em compensação, o celular é com um dedinho só, que vocês fazem rapidinho com as duas mãos. Eu faço com uma só. Então, a gente já tem o Karnal fala isso. A gente percebe quem é de antigamente, porque ele digita com um dedinho. E assim, a gente percebe também quem é de antigamente, quem fica olhando muito, caçando no teclado, porque a gente tem uma referência antiga da máquina de escrever, que a gente foi mecanizado, treinado mecanicamente para fazer. Agora, aqui já é totalmente diferente. Já os alunos, não é, André? Eles fazem assim, e não olham. Eu já tive aluno que falou assim, nossa, professora, você fica olhando, digitando. E eu falei, por que você não olha? Não precisa. E a facilidade da correção que vocês têm agora, né? Porque para a gente corrigir algo que a gente tinha errado era muito complicado. Era um papelzinho que você colocava
na folha, batia lá a tecla em cima daquele papelzinho e ele soltava um pozinho branco Isso, que porque não corrigia o que você existia tinha o feito errado. corretivo líquido, gente. Era muito complicado. É. E lidar com a fita ali, onde também era tão complicado. Mas dá uma saudade, não dá? Dá uma saudade. A gente já está aqui, ó. Todo mundo deve estar aqui já ouvindo o barulhinho da Sidney. Você está? Você lembra? Olha o Sidney aqui, ó. Olha o Sidney aqui. A gente tá brincando de dar o toque. Dá o toque aqui. Aê! Olha aí. O Sidney tá. A gente tá com o sonzinho das teclas da máquina de datilografia. Galera do 7º, datilografia. Mas outros também apontaram, sim, professora, que tinha uma máquina fotográfica ali. Uhum. E o que mais? E aí eles disseram que... Já que a gente começou pela letra B, depois a gente volta na A. Mas eles já disseram que o rádio é mais para ouvir. E os outros elementos são mais para escrever, fotografia para ver. Mas, assim, quase nenhum aluno colocou, assim, aquele caderninho que estava ali do lado. Ah, colocou sim. Vou caçando, eu acho. Bruna Vitória colocou, tem uma caderneta. A câmera fotográfica é antiga. Legal, eles foram pontuando. Não sei se tão antiga, eu já não tenho o conhecimento para falar. Eu acho que ela não é tão antiga assim, não, hein? Não sei se quem está vendo, acho que não é tão antiga, não, né? Ó, a produção que conhece bem disso está falando que não é tão antiga, não. Não é tão antiga, não. Mas, de qualquer forma, a gente tem uma composição aí de uma coisa mais antiga, da máquina que não é tão antiga, também talvez para compor uma referência, né? Pode ser. Como a gente registrava antes e como a gente consegue registrar agora. Com o celular, né? Muito mais fácil, não? Agora a gente não tem, nem precisa dessa caderneta mais, né? A gente já passa direto do celular, já digita tudo, não precisa da máquina de escrever. Às vezes nem do computador, a gente faz já no celular. Né? E o celular já fotografa, ele já filma. Nossa, faz né? tudo. Olha só, eram três ali, coisas... Nós transformamos substituímos em uma, por né? uma. Imóvel, né? Que a gente fica com ele para lá e para cá. O tempo inteiro. Né? Posso falar uma frase que me veio E ainda assim? tem o rádio. E ainda tem o rádio, que também aqui dentro também tem o rádio. Sim. Tem a função desses 4 elementos. Né? Que grava a voz também, como esse daqui que a gente tem na letra A. Isso. Que tinha a possibilidade de você gravar aí também. Isso. Né? Posso falar numa frase? Pode. A gente tem um escritor aí, ator, ele escreve para teatro também, chamado Michel Melamed. Ele tem uma frase icônica que é assim, professora: não se faz mais antigamente como futuramente. A galera aí do futuro, quando lembrar do passado, não vai ser mais como a gente, não é? Então, verdade. não se faz mais antigamente como futuramente. Venha calhar com essa leitura que a gente vai fazer aqui, não é? Mas, olha, vocês responderam direitinho, prestaram atenção, era isso que a gente precisava, que vocês estivessem observando aí as imagens, porque a gente vai falar um pouquinho do rádio hoje, certo? Então, vamos lá. O slide 7, vamos ler, ó. O olhar de antigamente. A gente tem feito muito esse exercício, né, do olhar. Né? Então, vamos lá. Ó. O modo como a informação e o entretenimento são difundidos evolui conforme as mudanças tecnológicas avançam. Um exemplo dessa transformação são os folhetins, capítulos de romances publicados em jornais que depois foram adaptados para a transmissão via rádio, transformando-se nas famosas radionovelas que posteriormente migraram para a televisão no formato de telenovelas, sucesso até os dias de hoje. Vamos lá. Olha, um texto pequenininho, mas que trouxe aí muitas informações, né, Mônica? Muitas a questão mesmo. dos folhetins. Então, as novelas que vocês assistem hoje, né, as telenovelas, Começaram elas eram nos folhetins e depois nas rádios, para depois surgir a TV. Exatamente. Ela na TV. E isso ficou, né? E muitos não perdem uma novelinha, né? Seja as novelas mais para adulto ou as novelas mais para crianças, né? Todos vocês, a gente sabe que gostam de uma novelinha. Sim, sim. Né? Já viu, professor André, que tem alguns canais no YouTube que eles criam as próprias novelas? Não vi. Existe também. Não sei se os alunos aí sabem, mas existe novela nos canais de YouTube já. Feito pelos adultos, adolescentes, adultos também. Por adultos, por pessoas não assim como nós, assim, que não participaram nunca de uma novela. A gente acompanha bastante lá em casa, é bem engraçado. Olha lá, legal. Uma dica, hein, pessoal? Vamos lá, então, ó, as questões agora. Temos umas questões aí a respeito do texto, a gente vai comentando. São 3 questões, elas são simples, na verdade. Ó. A primeira é de assinalar, a segunda vocês vão responder,
e a terceira também é de assinalar, certo? Então, darei 2 minutinhos, mas vou ler com vocês as questões. Então, a primeira, assinale a alternativa correta. Segundo o texto lido, o modo como a informação e o entretenimento são difundidos, letra A, depende da intenção da mídia, evolui de acordo com as mudanças tecnológicas ou sempre acontece por meio da mesma tática? A, B ou C, certo? 2. Como surgiram as telenovelas? Acabamos de falar, né, Mônica? Uhum. E a 3, que veículo de comunicação foi o primeiro a difundir informações e entretenimento? Vamos lá, 2 minutinhos para vocês. E aí, Mônica, respostas? Vamos lá. Olha, a resposta da primeira. Segundo o texto lido, o modo como a informação e o entretenimento são difundidos e evoluem de acordo com as mudanças tecnológicas, segundo os alunos colocaram a Olha, letra muito bom. B. Prestaram bem atenção. Isso aí. Prestaram. Aliás, não vi ninguém que não colocasse B. Todos foram Que de ótimo. B. E aí, o Iago e Yuji fala B, me nota. Tá aí, Iago. Um beijo. E aí, vamos na 2? Já querem na 2? Como surgiram? Isso. Eles falaram que as novelas da atualidade surgiram no rádio. Grande parte estão falando que foi no rádio. A Ana Luísa fala que no jornal. Ela se sobressai, mas a maioria está falando assim, pelo rádio. Eles prestaram mais rádio. atenção quando nós falamos do rádio, né? Isso. Mas antes de falar do rádio, nós falamos o quê? Olha a Júlia Lima. Olha só que bonitinha, ela botou uma resposta bem completa. Pelos folhetos, que na verdade é folhetim que a gente disse, depois foi para o rádio. Quem e é depois foi para a televisão. Júlia Lima. Boa, Júlia. Boa, Júlia. Muito bem, é isso mesmo, né? Daqui a pouco eu vou colocar as respostas para vocês das 3. Vamos para a terceira agora. Antes de começar, ó, uma informação agora que eu recebi da Prodani, que está aqui. Ela falou, olha, ela colocou a informação assim, esses folhetins saíam aos domingos, né, nos jornais aos domingos. Imagine como as pessoas ficavam ansiosas à espera do próximo capítulo, né? Imagino não, eu tenho essa memória, essa recordação. É porque, assim, tem os folhetins eram quando não havia TV, mas tinha os fascículos. Tá. E aí, década de 80, aí quem era criança da década de 80 vai lembrar que o pai ia todo domingo lá para comprar, e aí a gente fazia a coleção dos fascículos e formava ali, às vezes era enciclopédia, o mapa,
Mapa Mundi. E como eu não tinha esse acesso à internet, professor André, era super legal, porque Tudo era a novidade. gente amava ver o mapa, ver as fotos do mundo que a gente não conhecia, do outro lado do mundo. E os fascículos era uma qualidade muito boa. A gente todo domingo ficava esperando lá. E aí, imagina nas novelas, então, para você saber o que ia acontecer com as personagens, aí que devia ser o fervo mesmo, né? Eu lembro das revistas. Eu lembro das revistas. Eu lembro que minha mãe comprava, mas das revistas. Não lembro dos jornais. Engraçado, né? Lembro das revistas. Mas muito legal. É. Então vamos lá. Que veículo de comunicação foi o primeiro a difundir informações e entretenimento? E responderam, Mônica? Sim, olha, ficou um embate bom aqui entre A e B. Entre A e B. Você que vai ter que nos dizer, porque vários colocaram jornal e muitos também rádio. Não sei qual se Então sobressaiu. vamos lá, ó. Vamos colocar as respostas para eles e aí a gente vai falando. Então a primeira, quem colocou a B, acertou, e que você falou que a maioria colocou, né? Isso. E a 2, como surgiram as telenovelas da atualidade? As telenovelas advêm dos folhetins, capítulos de romances publicados em jornais. Em jornais. Transformados em radionovelas e posteriormente em telenovelas. Ó, a gente já deu aí a linha, qual foi, né? Olha o caminho. A sequência. Primeiro papel, depois o radinho, depois a TV. Isso. E aí fica fácil para responder a terceira. Claro. Que veículo de comunicação foi o primeiro a difundir informações e entretenimento? Então, o jornal, certo? Olha só, de um texto pequenininho, a gente conseguiu aí tirar umas 3 questõezinhas, né? Bastante conhecimento. E a gente deu uma destrinchada aí nesse texto. Vamos ao próximo texto agora, ó. O rádio de ontem e sempre. Vamos lá? Com o fenômeno das redes sociais, a internet permite que qualquer pessoa possa participar de uma rede social e ganhar visibilidade por meio dos chamados likes. Quanto mais curtidas em suas publicações e fotos, mais seguidores a pessoa adquire e sua fama, entre aspas, né, consequentemente aumenta, fazendo com que ela se torne a famosa do momento, as chamadas web celebridades. Os canais de compartilhamento de conteúdos de vídeo, como o YouTube, ajudam na criação dessa nova categoria de famosos, os chamados YouTubers, que, por conta do alcance de seus vídeos, geralmente com milhões de acessos, são chamados de influenciadores digitais. Quer ler a próxima? Bora lá. Pode ir. Esse termo é uma tradução do inglês digital influencers, o qual denomina as pessoas que, pelo alcance do seu trabalho e número de seguidores, são contratadas por marcas famosas para vender e divulgar produtos online. No entanto, antes do surgimento da internet, ser ou tornar-se famoso, conhecido por um grande número de pessoas, necessitava de percursos muito diferentes. O primeiro grande veículo de massas foi o rádio, que, antes da televisão, lançava as pessoas à fama e à glória. O rádio começou a funcionar no nosso país em 1922. A primeira transmissão foi a comemoração ao centenário da independência do Brasil, que contou com a participação do presidente Epitácio Pessoa. Em 1938, os Jogos da Copa do Mundo ocorridos na França puderam ser acompanhados no Brasil pelo rádio, bem como o jornalismo radiofônico ganhou destaque com as notícias sobre os rumores de guerra na Europa, que se iniciaria em 1939. A audiência foi aumentando e os programas eram feitos para a chamada grande massa. Um marco do jornalismo brasileiro foi o programa Repórter Esso, que estreou em 1941, no qual os locutores não se limitavam somente a ler as notícias impressas, mas também teciam comentários sobre elas. Esse texto é de Marcos Ruff. Isso, ó. Nós trouxemos várias informações para vocês, agora a respeito, né, de como o rádio começou, em que momento ele apareceu de fato. Tem a questão dos likes, a gente contrapõe aí, né, o que é hoje em dia e o que era antes, então. E sabe que de uma coisa que eu estou achando curiosa, eu tenho visto que essa coisa de like, tem gente, por exemplo, né, por conta dos seguidores, assim, estamos doando 2.000 seguidores. Sim. Existe de doação, de compra e venda, porque o que importa é número. Então,
complicado, falta não é? conteúdo aí, né? É complicado, não é? O Então, que... é a fama, então, entre aspas, mas, é uma web celebridade, entre aspas, também, né? mas na TV não tinha audiência, que também Hum. sempre o que valeu foi o número da audiência e não o conteúdo do programa. Você acha que a gente não está transferindo essa De ideia certa forma, para a sim, né? internet? De certa forma, sim. Mas eu fico triste quando eu vejo assim, olha, estou doando seguidores. Ai, eu fico triste, né? Sim, sim, sim. E a gente falou aqui dos likes e tal. Tem as hashtags, Andréia, também, que eles ficam pedindo. Vocês, alunos, vocês sabem, vocês dão até uma gíria, né? Os mendigos, que ficam lá, like for like, curta só por curtir. Ou Ah, se você me seguir, eu te sigo de volta, segue de volta. Então tem essa troca justamente porque o que vale é o número. O que vale é o número. ok. Então, você assistia aquele programa lá, dava lá audiência de, sei lá, 50 pontos na E audiência. não importava a qualidade, né? Pois Isso. é, e aí a gente tem aquela TV que tem quase nada de audiência, mas que tem Que é aqueles o que conteúdos sustenta. educativos Sustentou e a tudo audiência, mais. tá top, Isso, é isso? isso. Tá, Então, os likes é a audiência. entendi. Estão vendo, né? Estão vendo? A Promônica é ligada nisso. Vamos lá. 2 questões, então. E a gente vai comentando o texto. Olha, com que intenção parte dos usuários de redes sociais posta fotos e publicações na esperança de receber muitos likes? Fora ter a esperança, existe uma outra intenção. Que intenção é essa, certo? E como nasce um influenciador digital? Eu tenho certeza que vocês sabem responder essa como ninguém. Então, essa eu quero bem bonitinha a resposta, hein? Vamos lá? 2 minutinhos. E aí, Mônica, como estão esses influenciadores digitais? Eba! E aí, alunos? Ó, é bem um assunto atual. A gente estava falando antigamente, mas num assunto atual. Uhum. Estamos fazendo esse contraponto. Vários aqui falando com que intenção parte dos usuários postar as fotos na esperança de receber muitos likes. E eles estão aqui na intenção de ficar famosos nas redes sociais. Poderia ter até... tem a causa, tem a consequência. Poderia ter até completado, porque eles querem ficar famosos para quê, gente? É só ficar famoso? Na internet tem até mais. Ah, aqui tem aluno que colocou. O Eric Jonas, ele falou de querer fama e, consequentemente, ganhar dinheiro. Sim. Ah, a Alane também colocou dinheiro e fama. Vocês sabem bem, não é? Eles ganham dinheiro por causa disso. Muito bem, pode ir para a segunda? Pode? Olha, como nasce um influenciador, gente? Aí, professora, a maioria falou, eles nascem na internet, com a fama que eles ganham na internet. E a Letícia aqui colocou assim, eles são influenciadores através do seu conteúdo. O Lucas disse, quando ele recebe muitos likes, ele virou um influenciador pelos seguidores e likes, também disse o Michael. Então, assim, eles estão pautando que o número de visualizações, o número de likes, faz com que ele seja um influenciador digital. Tá. Então, vamos lá. Vamos às respostas, daí a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse influenciador. Ó. Então, com que intenção parte dos usuários de redes sociais posta fotos e publicações na esperança de receber muitos likes? Vamos às respostas. Pode colocar para mim, por favor? Ó, quanto mais likes em suas publicações e fotos, mais seguidores a pessoa adquire. Mais fama, tornando-se, então, uma web celebridade. Isso eles já colocaram, né? Poderia ter completado também, com a visão de ganhar muito dinheiro, que isso existe. Sim, que é eu acho que é o principal objetivo. É. Vamos lá. A 2, como nasce um influenciador digital? O influenciador digital nasce por conta do alcance do trabalho que realiza e do número de seguidores que obtém. Então, é contratado por marcas famosas para vender e divulgar produtos online, né? A gente sabe mesmo que é por isso. E é divulgando essas marcas famosas que eles ganham não só o dinheiro, mas tem uma palavra que eles sabem bem, os mimos, não é? Manda mimos, eles ganham presentes. Também é por isso que eles querem. Tá. Então, o que eu vou colocar agora o meu conceito, tá, gente? É uma opinião aqui. Em relação a vocês, né, que são novinhos aí, sei que são adolescentes, pré-adolescentes, seja lá como vocês queiram ser chamados, mas vocês são novos, facilmente influenciáveis, né? Qualquer um de nós já é facilmente influenciável, imaginem vocês que estão num processo aí. Acho que é legal que vocês filtrem também, né? Porque, olha, o próprio nome influenciador, isso é muito forte, né? É mesmo?
É mesmo? Assim, vou falar uma coisa. Tá. Vou dar um exemplo meu. Esses dias lá no meu Instagram, eu postei no final de semana que eu estava fazendo um bolo. Aí coloquei a receita. E aí, uma pessoa, que acho que era aluna aqui do Centro de Mídias, olha, professora, fiz seu bolo. Mandou a foto, ficou bonito. Aí eu falei, gente, será que eu sou uma influencer? Eu influenciei a menina a fazer Um esse bolo. bolo de maçã e ela fez com a dica que eu dei, ficou igualzinho. Ai, minha mãe nunca tinha feito desse jeito. É, é como a professora está dizendo, existem também as influências, como você é influenciado. Uhum. Se às vezes a pessoa fala, né, faça um bolo e você faz ali, é uma influência. Mas e as outras influências? Vocês começam a filtrar? Acho que é isso que é o importante, é o Não é? filtrar, né? Uhum. É o filtrar. E eu tenho certeza que os pais de vocês estão aí ligados nisso tudo também. Se não estão, né? deveriam. Porque Se não estão, deveriam. esse nome influenciador é bastante perigoso, né? Porque influenciar um bolo é uma coisa, agora influenciar a ser preconceituoso, Isso. influenciar a ser uma pessoa racista, a ser uma pessoa desonesta, desleal, isso é que é o cruel, não é? Então, presta atenção, é isso que a professora está querendo dizer. A gente tem que. Porque nem sempre aquele que tem um monte de seguidores, se você vai analisar o perfil, tem um perfil legal para você seguir, né? Então, analisa. Acho que precisa analisar. Vai seguir? Mas espera aí, deixa eu ver o que tem no perfil. O que ele publica? Exatamente. E não esquecendo que a internet tem memória, né? Ótimo no sentido ponto. assim, eterna. O que você publicou lá ficou. Uhum. Isso vai fazer parte do perfil a seu respeito que vai ser traçado. Posso certo? complementar ainda, Ah. professora? Como a professora vem nessa toada aí de aulas bastante reflexivas, ela tem tanta memória que o que você vai dando like assim displicentemente, sabe quando você dá o like de qualquer forma? Ah, é legal, vou dar like, vou dar. Você vai dando tantos likes e a memória vai computando. Você gosta daquele tipo de conteúdo e só aparece aquele tipo de conteúdo para você. Então também, aluno, seja criterioso aí no dedinho, no like. Não fica dando um coraçãozinho para qualquer coisa, não. Saiba que ali vai ter. Eles também têm um filtro que eles sabem, se ele gostou daquilo, só vou enviar aquilo. E você só vai ter o mesmo tipo de conteúdo. O bom é sempre diversificar e também ser criterioso no like, tá bom? E de repente você olha e fala, nossa, como ele sabe que eu gosto disso, não é? Pois é. Porque Não você já sabe de tudo, né? Uhum, sabe de tudo. Então vamos lá. Bora correr. Terceira e quarta agora, vamos lá. Qual foi o primeiro veículo de comunicação de massa responsável por lançar as pessoas à fama e à glória? Qual foi o primeiro veículo de comunicação de massa? Falamos dele, hein? Você se considera um digital influencer? Essa é pessoal, certo? 1 minutinho para as duas, vai. A primeira é facinho e a segunda você pode colocar aí uma respostinha um pouco Sim mais ou longa, não? vai. Vamos lá, 1 minutinho. E aí, Mônica? Olha, eles estão pontuando assim, 99,9, dizendo que o primeiro veículo de comunicação foi o rádio. Muito bem, acertaram. Muito bem. Mas aqui, olha que legal. Vocês se Ah. consideram um digital influencer? Vou pegar duas respostas interessantes aqui. A Ana Luísa, ela fala, não, porque não sou patrocinada, não recebo mimos e não posto dicas nas redes sociais. Ela disse que É um por isso ela- posicionamento, né? Claro. Uhum. O Eduardo Henrique fala, não, pois eu tenho poucos inscritos e poucos seguidores, mas isso não tem nada a ver. Ele pode ter um seguidor É. e ele influenciar esse seguidor Uhum. a alguma coisa, não é? E o Gustavo fala assim, não, eu sou apenas um estudante que possui rede social, nada mais. Apenas não. Você é tudo isso, um Pois é. estudante. Pois é. Então, vários dizendo, não se consideram digital influencers porque não são famosos. Ok. E tem uma aluna aqui que apareceu, Emanuele. Eu estava procurando se tinha alguém. Emanuele Leme, eu não tenho rede social. Ó, que legal. Ainda Ó. tem gente que fala, não quero ter. Interessantíssimo, né? Também está certa. Também né? está certa. É uma escolha. Ok. É, uma escolha. Tudo bem. Vamos lá. Questões 5 e 6. Dá pra gente fazer no... Deixar o Vamos, chat aberto? claro que Vamos dá. Deixa o fazer chat aberto, por com a aula favor. rolando? Então, assim, por que algumas palavras estão escritas em itálico? Vocês notaram isso?
O texto ficou meio longe, gente, mas tinha algumas palavras que elas ficavam meio Itálico. deitadinhas. Isso, deitadinha, isso mesmo. Eu tinha que falar o que era itálico, né? Porque às vezes eles não prestaram atenção nessa questão do itálico. Quem sabe do itálico ou não itálico é quem já digita bastante, usa bastante o Word, né? Às vezes eles não utilizam e não vão saber. Normal. Tem resposta? Bora, gente. As palavrinhas que estavam deitadinhas, eles estão falando assim, eu não sei, professora. Acho que é porque o texto ficou longe, não é? Vários falando, não sei. Tem gente perguntando, foi um erro? Não. Mas aqui achei. O Matheus Vitor falou assim, é porque quis deixar em destaque. A Ana Clara também fala, talvez para dar mais destaque. A gente pode colocar o slide 10 rapidinho? Tem uma Só para eles intenção. prestarem atenção? E o Henrique foi fofinho. Ele colocou assim, porque é uma palavra meio diferente. Olha só, colocamos a slide 10, olha. Internet, likes, web celebridades, YouTube, youtubers. Olha só. Ok? Boa. Agora vamos voltar lá para a questão. Pode tirar essa, por favor. Obrigada. Tem aluno já dizendo, por que são gírias? Será, professora? Não. A Lara, porque são palavras-chave? Não. E aí, gente? O Davi Alguém colocou, falou? porque são palavras estrangeiras. E a Laura também, porque estão escritas em inglês. Isso, muito bem. Agora Todas chegou. as vezes que nós utilizamos palavras de outra língua, no nosso texto de língua portuguesa, nós precisamos colocar em itálico, né? É claro que isso quando vocês estão escrevendo aí, digitando, né? Isso é uma dica para vocês quando forem fazer algum trabalhinho, alguma coisa para a professora. E 6. Que nome é dado, então, à incorporação ao emprego de palavras de línguas estrangeiras nos textos de língua portuguesa? Eu já falei por que tem que ser itálico, mas que nome isso recebe? Tem aí? Já tá na tela pra eles. Neologismo ou estrangeirismo? Mas aí já tá na tela e o chat fechou. Vários colocaram a palavra já coloquei a resposta? É verdade. mas vários colocaram estrangeirismos. Eles tinham colocado palavras estrangeiras. Porque eles falaram palavras estrangeiras, então tá tudo ali. Ok, muito bem. Estrangeirismo são, então, as outras palavras de outra língua, né, incorporadas à nossa língua. E o neologismo é uma palavra nova, né? Neo de novo, ok? Vamos lá, questão 7. Podemos ir para 7? Bora. Então, releia a seguir um trecho do último parágrafo do texto. Um marco do jornalismo brasileiro foi o programa Repórter Esso, que estreou em 1941, no qual os locutores não se limitavam somente a ler as notícias impressas, mas também teciam comentários sobre elas. Letra A. Nesse trecho, que palavra o remeteu à aula sobre o que é texto? Lembram daquela nossa aula sobre o que é texto? Que tinha umas imagens bem umas legais. imagens, nós começamos com imagens para falar o que era texto. Qual palavra desse trecho nos remete àquela aula lá do começo? Resposta aqui. Qual é a resposta? Deixa eu só conseguir. Qual é a palavrinha? Já teve aluno que deu um grito aqui, colocou teciam. Muito bem, teciam. Só não consegui pegar o nome porque passou. Teciam vem de texto. Muito bem, teciam, acertou, ótimo. E a letra B, o vocábulo marco é exemplo de homônimo. Cria uma frase em que marco tenha outro sentido. Vamos lá, volta um pouquinho para aqui. Professora. Isso. Palavras homônimas são aquelas que ou elas são escritas da mesma forma, ou elas têm um som, quando você lê, o som é parecido, né? Então, por exemplo, eu falo manga, manga pode ser manga da blusa e pode ser manga fruta. Certo? Esse é o exemplo aqui. Marco. Marco pode ser o quê? Aqui, ó, um marco do jornalismo. O que seria um marco do jornalismo? Como que a gente pode falar? O que seria esse marco do jornalismo? Um marco, algum acontecimento, destaque, algum né? evento, algum destaque? Isso. Que outro contexto a gente pode usar a palavra marco, mas com outro sentido? Vê se eles conseguem fazer. O Matheus fala assim, no nome, Marco Polo. Marco Polo pode também, Alice é uma Valente, possibilidade. Alice Valente, no marco histórico. A Emily também falou do nome, Marco comeu meu chocolate. Ok, mas legal. com outro sentido, Marco, que o marco histórico ficou igual. Tem mais um outro sentido, fora o nome? O Marco Antônio falou, eu marco para você ir ao médico, ok? Muito bem, Como certinho, verbo. olha só. 7º, vocês estão demais, hein? Estão sim. Vamos lá. Mais uma? Não dá tempo? Tinha mais uma atividade aí. Nós acabamos, ó. Tinha mais uma atividade. Coloca lá na atividade para eles poderem compartilhar, professora. Vamos lá.
Rapidinho. Bora lá pra frente. Que tal fazer uma pesquisa sobre o surgimento dos veículos de comunicação, como jornal impresso, revista, rádio, cinema, televisão e internet? Escolha um veículo, ilustre sua pesquisa com desenhos ou imagens e compartilhe com o professor e também conosco. Coloca a última Na imagem para hashtag eles. Eu no CMSP. Coloca a última. Olha que bonitinho que ficou. Ó, televisão de antigamente. Eles nem conhecem essa TV. É, essa TV vocês não conhecem. Gente, olha, vai ficar o QR Code aí no final, não é, Pro? Isso. Façam pra gente a avaliação. Conte o que achou da aula que acabou de assistir. A opinião é muito importante, não é? Nós continuaremos falando sobre rádio, hein? Guardem bem essa aula. Um beijo. Obrigada, beijo. Mônica. Obrigada. E até amanhã. Até amanhã.